Queridos, abra a sua Bíblia comigo para nós começarmos aqui. O Salmo 102. Salmo 102. Quem for encontrando, glorifica o nome de Jesus. Salmo 102. Leia comigo o verso 3. Porque os meus dias são como fumaça, se desvanecem, os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Eu sou como um pelicano no deserto, como coruja das ruínas. Não durmo. Eu sou como um passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora. Furiosos contra mim, praquejam com o meu próprio nome. Por pão, eu tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua indignação, da tua ira, porque me levaste e depois me abateste. Irmão, eu gosto muito desse salmo. Ele é muito profundo para o que nós vamos ministrar esta noite. É um salmo que é realmente o que está acontecendo com uma pessoa, ou está com uma profunda tristeza, uma tristeza muito grande, ou ela está com depressão. Porque há pessoas, por algo que lhe aconteceu, por alguma coisa que está vivendo, por alguma situação que ela tem enfrentado, por uma perda, ela está passando por uma tristeza profunda. Uma tristeza que é diferente de uma depressão. E quantos que possam estar aqui nesta noite, às vezes não chegou ao ponto de estar depressivo, mas a tristeza tomou conta do coração. A tristeza tomou conta de uma maneira que a pessoa não tem mais paz. E quando nós somos tomados por essa profunda tristeza, tem pessoas que tudo começa assim, por uma tristeza que abateu na sua alma, no seu coração, por alguma coisa que lhe aconteceu, que aquilo ficou marcado de uma maneira que, em vez de nós dormirmos, em vez de nós colocarmos a cabeça no travesseiro e confiar no Deus que nós servimos, muitas vezes não é assim que fazemos. Muitos de nós falamos assim: eu amo Jesus, eu confio no Senhor, eu tenho convicção que Ele é o único Deus, Ele não falha, Ele não desiste, Ele é poderoso. Mas muitas vezes nós somos pegos por isto. Em vez de tentarmos levar para, na hora de dormir, somente a nossa noite de descanso, nós levamos para o nosso travesseiro todos os nossos problemas. Levamos para o nosso travesseiro todas as nossas frustrações, decepções, enfim, tudo aquilo que não vai bem. E muitas vezes nós fazemos isso, nós erramos.
Erramos muito. Porque a Bíblia diz: coloque a cabeça no teu travesseiro e sossega. Fale comigo. Coloque a cabeça no travesseiro e sossega. Mas será que é isso que nós fazemos? Será que é isso que eu e você fazemos muitas vezes? Colocamos a cabeça no travesseiro e vamos dormir falando assim: Senhor, eu vou dormir porque eu confio no Senhor. Eu sei, Deus, que enquanto eu vou dormir, o Senhor está fazendo alguma coisa. Mas não é assim. E nisso acaba, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Bênção chama bênção. Abismo chama outro abismo. Ou seja, aquilo que você está carregando dentro de você, que é para Deus resolver, nós carregamos dentro da nossa alma. E acabamos passando por um processo chamado de ferida na alma. Eu já vi muitas pessoas ministrando sobre cura interior. E quantas pessoas estão sofrendo dessa ferida que está aberta e acabam buscando cura a quem não tem cura. Eu vou te mostrar depois. Quem pode nos curar? Quem pode trazer descanso para a nossa vida? Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala como que nós temos que nos revestir. E uma das coisas que é interessante que ele fala para nós nos revestir é a nossa cabeça. O apóstolo Paulo fala para nós colocarmos o capacete da salvação. Grite bem alto: capacete da salvação. Para que o Satanás não venha lançar nenhum de seus dardos inflamados aqui dentro. Porque tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Uma vez eu falei aqui sobre o pastor de ovelhas, aquele pastor que tem seu rebanho de fato de ovelhas, ovelha animal. Davi, ele foi um pastor de ovelhas. E quando ele fala: unge minha cabeça com óleo, ele sabia muito bem que a ovelha era um animal indefeso, um animal inocente, problema de miopia, não enxergava nada, sempre precisava ter um guia na frente dela. E a ovelha, muitas vezes as moscas entravam dentro das narinas da ovelha e colocavam os seus ovinhos dentro do nariz da ovelha e saía. E quando dali saía larvas ou mosca, em vez daquilo sair pelo nariz, aquilo ia para o cérebro da ovelha. E a ovelha, por não saber se defender, ela ia e começava a dar cabeçada na rocha, em alguma coisa que ela fosse uma árvore, e ela batia a cabeça e podia vir a óbito, porque aquilo deixava ela maluca, deixava ela sem noção, porque perturbava o quê? A mente dela, porque entrou na mente. Então o que o pastor faz? Todo pastor que tem rebanho de ovelha, ele pega um unguento, o óleo, um tipo de um remédio, e coloca na cabeça da ovelha e na mucosa, no nariz da ovelha. Por quê? Porque assim nenhuma mosca vai pousar sobre a cabeça da ovelha e sobre o nariz da ovelha. Por isso Davi fala: Senhor, unge a minha cabeça com óleo, para que o diabo não entre na minha mente e me faça fazer o que não é para ser feito. Por que muitas pessoas estão pegando a sua vida destruindo? Porque não sabe aonde buscar ajuda. Claro que nós não ensinamos ninguém aqui a procurar os médicos, nós nunca fomos contra isso. Nunca critiquei alguém. E nunca disse para alguém parar de tomar remédio. Eu não posso fazer isso. Como já algumas pessoas que nós ministramos, eu, bispo aqui, que chegou a um grau profundo de depressão, de crise de ansiedade, e sentia que depois do término da ministração que tinha sido curada, mas a orientação que nós passamos é: procure seu médico. Procure o seu médico, ele que vai dizer para você quando você deve ou não parar. Não na hora que você quer.
Porque querendo ou não, o organismo já acostumou com ele. Então tem que ser uma forma lenta. E muitas vezes as pessoas esquecem que o diabo ele gosta de trabalhar na mente da gente. Fazer eu e você pensar coisas que nem aconteceram, como se já estivesse acontecendo. As pessoas estão vivendo um estado de profunda tristeza hoje, que é tão grande, que ela não tem controle. Um dos perigos e sinais das pessoas que estão entrando neste ambiente é quando ela quer se afastar do convívio social. Quando ela não quer ter mais convívio social. Quer um exemplo? Elias caminhava com um moço. E quando Elias ele fugia de Jezabel, ele disse para o moço: fica aqui. E foi sozinho. Ele não quis caminhar mais com ninguém. Por quê? Porque Elias não estava bem, ele não estava bem emocionalmente. Então ele fez o quê? Eu vou me afastar de todo mundo. Eu não quero mais conversa com ninguém. Eu não quero mais papo com ninguém. Você conhece alguém que está desse jeito? Que se encontra assim? Como se todos fossem iguais. Como se todos fossem parecidos. Porque alguém me fez mal lá atrás, eu acho que outra pessoa vai fazer a mesma coisa. É porque existe algo dentro de você que chama uma ferida que está aberta. E o diabo, ele tem trabalhado de uma maneira na sua vida, te levado a viver os seus dias, como aqui o salmista está dizendo, como fumaça, como algo que foi consumido por alguma coisa, ou pelo fogo. Ou seja, os meus dias estão indo embora como fumaça. Ou seja, não é mais nada. Não tem mais nada de bom. Por ele falar deste jeito, que seus dias estão sendo consumidos como fumaça, se desvanece e está indo embora. É como os dias da sua vida não existem mais, não vale mais a pena. Acabou. Eu vivo por viver. Eu levanto porque eu tenho que levantar. Mas os meus dias estão indo embora como fumaça. Eu lutei tanto na minha vida. Eu lutei tanto, para ver meus dias ser consumidos como fogo. E hoje estou vindo embora, todo ele indo embora como fumaça. Ele fala: os meus ossos ardem como fornalha. É como se o que está acontecendo ali fora, ele está sentindo aqui dentro. Eu sinto os meus ossos como se estivesse ardendo, queimando, doendo. Eu estou sentindo uma dor que eu não sei dizer que é. Existem pessoas que procuram tratar estas dores que aparecem do nada, sem motivo. Vai lá e toma um Advil, alguma coisa. A dor passa, mas no dia seguinte volta. É assim que muitos têm tratado a sua vida emocional, têm tratado a sua vida espiritual, têm tratado a sua alma, só com Advil. Mas o Deus que nós servimos é o Deus que eu falei aqui ontem de manhã. Quando o Senhor fez com que o dilúvio parasse, o Senhor fez secar a fonte da onde vinha a água. Deus não trabalha no superficial de ninguém, gente. Deus vai aonde está a fonte, onde tudo começa. Pode ser que você não lembre aonde tudo começou na tua vida. Pode ser que os problemas começaram na tua vida quando você era criança. Existem pessoas que hoje têm 30, 40 anos, o comportamento dela é como se fosse de 15. Não que ela quer ter 15 anos, mas é o que ficou imprimido no que aconteceu com 15 anos. É o que o teu cérebro, a tua mente fotografou. Aquela cena que aconteceu quando ela tinha essa idade. E aquilo ficou assim, pum, como uma Polaroid. Tirou uma foto e ficou, e hoje está assim. O tempo passou,
A pessoa cresceu, só que ela não desenvolveu, ela não cresceu, principalmente na sua alma. Não houve um amadurecimento. Então tem pessoas que pensam que essas dores são causadas. Acho que essa dor é porque eu não faço academia, não faço ginástica. Essas dores é porque... Não, e vai lá, toma alguma coisa, pronto, eu não estou sentindo mais. Mas chega o dia seguinte, volta tudo. Tem gente que está vivendo muito de coisa que já foi, que já aconteceu, e sofre até hoje. Sofre, besteira, já foi embora. Solta esse passado. Esse passado está te consumindo como um fogo consome os ossos. Esse passado está consumindo os seus dias como fumaça. Teus dias estão indo embora que nem fumaça, você não está vendo. Até por pessoas que te fizeram mal um dia, que nem lembra mais de você, mas você continua lembrando. Você leva todo dia para a tua cama alguém que te fez mal, e essa pessoa nem lembra mais o que te fez, mas o diabo, que é o nosso inimigo, ele faz você lembrar. Olha, está vendo? Olha lá, está bem, olha você como é que está. Você não deve ficar assim. O Senhor está mostrando aqui para mim e para você como que é o processo de alguém que está numa profunda tristeza, começa, e o que vai gerar na vida dele. Coisas mal resolvidas vão gerar problemas sérios no futuro, e até enfermidades. Uma vez eu vi um livro, e esse pastor contava nesse livro, ele dizia de uma grande mulher que foi uma grande evangelista. Gente, tem pessoas que têm um dom que é maravilhoso. Ele senta com 3 pessoas, ele fala 3, 4 palavras e já ganhou aquela pessoa para ir para a igreja. É incrível. Tem pessoas que ela tem Deus deu uma capacidade para ela de ganhar vidas para Jesus, que é incrível. Ela senta com as amigas para conversar, 4, 5 palavras, pronto. As amigas ficam queimando quer ir para a igreja. Um rapaz, e assim por diante. E essa mulher era assim, era uma senhora. Pensa numa pessoa que ganhou muita alma para Jesus. Muita alma, muita alma. Mas ela cometeu um erro. Ela cometeu um erro na vida dela. No livro não fala qual foi o problema, mas que ela cometeu um erro. E essa mulher chegou parada numa cadeira de rodas. Ela não andava mais. E os médicos vasculharam o seu corpo, fizeram os exames de tudo quanto é maneira, viraram de ponta cabeça e não encontraram a origem da enfermidade. Ou seja, uma doença sem diagnóstico. Então, uma doença sem diagnóstico, ela é da alma. O pastor foi orar, foi para fazer a visita, chegou aquela senhora que era tão avivada, tão cheia do poder, tão cheia do espírito, foi parar numa cadeira de rodas, e ninguém conseguia entender porque ela estava daquele jeito. E ele falou assim: Senhor, me dá uma direção do que está acontecendo aqui, Senhor, por que a tua serva está desse jeito? E o Senhor falou para ele assim: fala para ela liberar perdão. Ele olhou para aquela senhora e falou assim: missionária, a senhora tem mágoa de alguém? Ela falou: tenho. De quem? De mim. De você? Sim. De mim. Eu não me perdoo pelo que eu fiz. Eu não me perdoo. Mas por quê? Porque fiz tal coisa e eu não me perdoo por isto. Ele falou assim: mas o Senhor está dizendo para que a senhora perdoe a senhora. Libere perdão para a tua vida. Porque o diabo quer que você fique com esse sentimento de culpa. Eu sou culpado, eu sou errado, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então o diabo vai gerando. E aquela senhora pediu, ela orou com o pastor, liberou perdão para ela. Ela ficou em paz. Passou-se uns dias, o Senhor a recolheu. Aquela mulher foi parar numa cadeira de rodas.
por uma profunda tristeza que tomou conta da vida dela. Os seus dias começaram a ir embora como fumaça, os seus ossos queimando como fornalha, porque ela não se perdoava. Grave isso, gente, isso é muito grave. O que o diabo, ele quer isso mesmo no nosso coração. Ele quer que o nosso coração seja esse depósito, que eu venha pensar que eu não sou bobo, desculpa a minha palavra chula, tá? Mas que eu não sou bobo, que eu não sou tonto, que eu não tenho que me rastejar. Questão de perdão. Quando aquela mulher liberou perdão para ela mesma, ela liberou ela mesma. O apóstolo Paulo fala na carta de Coríntios que quando não há esse perdão, o diabo, ele ganha vantagem sobre nós. E quantos jovens casam porque têm raiva dos pais e levam para o casamento essa mágoa e nasce filhos piores do que ele, com mais rancor, com pessoas com um coração vingativo. Por quê? Porque levou isso com ele. O mesmo mal que está agindo neste moço vai começar a agir nos seus filhos, a sua geração. Isso é sério. Por isso o salmista está dizendo aqui: os meus dias estão indo embora. Eu não estou alcançando mais nada de bom na minha vida. E o que ele faz é só julgamento contra ele. Só julgamento. Não dá. Estou ferido como uma erva, secou-se o meu coração, até esqueço de comer pão. Ou seja, aqui é uma pessoa que literalmente já entrou em uma depressão, porque ele não tem nem fome mais. Ele não consegue comer. Ele não tem mais vontade de comer. E geralmente pessoas que estão assim, ele não consegue ver que está acontecendo isso com ele. Ele não consegue notar que ele está perdendo peso ou está ganhando peso. É um ou outro. É dois extremos. Ou ele emagrece porque não come, ou passa a comer muito porque ele quer tentar de alguma maneira afogar ou tentar eliminar o que ele está sentindo. Ele não vai conseguir. Ele vai piorar. Ele vai piorar. Ele fala aqui algo que os inimigos zombavam dele. Zombar dele é a mesma coisa dizer assim: olha como é que ele está, olha o estado dele. Quer dizer, pelas pessoas zombarem dele, o estado dele piorava. É a mesma coisa de alguém que você conhece olhar para aquela pessoa e dizer para ela assim: olha como é que você está, se arruma, olha, levanta a cabeça, olha, vai para o espelho, olha, entendeu? É como se estivesse zombando daquela pessoa, estivesse como que esculachando com ela. E não é bem por aí. As pessoas acabam fazendo de uma maneira errada. Você veja que ele está falando assim: eu estou piorando porque os inimigos zombam de mim. As pessoas estão zombando de mim cada dia que passa. E esta zombaria que ele recebia, isso piorava a situação dele. Isso é Bíblia, gente, é Bíblia. Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra. Respeito, acho até bonito esta profissão. Porém, eu não sou. Mas eu procuro onde está escrito na palavra de Deus para passar aquilo que o Senhor tratou comigo. E o que vocês podem aprender esta noite. Ele fala no versículo 9. Quem está entendendo aqui? Levanta a sua mão. Vocês estão tão quietos, gente. Está tudo bem com vocês aí? Olha o que ele fala no versículo 9: tenho comido pão como cinza e misturado com lágrimas a minha bebida. Esse comer pão com cinza é a mesma coisa que comer algo que não tem valor ou não tem sabor. Tudo que eu coloco na minha boca eu não gosto, não tem sabor para mim. Não é como eu e você, às vezes você vai comer alguma coisa gostosa, como quando a bispa faz, ela tem seu tempo para fazer uma comidinha chique, como o meu filho também, um excelente masterchef, né, que eu falo para ele, aprendeu com a mãe, né? Puxou lá da mãe isso. Eu só sei fazer um ovo, e hoje fui fazer ovo no café, Jesus amado. O inimigo acho que fez alguma coisa com aquele ovo. Saiu tudo despedaçado.
Ah, tá bom, eu comi mesmo assim. Mas quando nós estamos bem, uma comida, nossa, você degusta ela, coisa deliciosa, é muito bom. Mas quando você não está, você está com a tua alma triste, abatida, depressão, mas nem comida te faz bem. Agora ele está se dizendo aqui, olha, por causa da tua indignação, a tua ira, porque levaste, depois me abateste. Ele está dizendo assim, olha, Senhor, eu estava aqui em cima, minha vida estava aqui, ó. Ele está dizendo isso no versículo 10. Eu estava aqui, minha vida estava aqui. Hoje, eu sinto como uma pessoa que eu tinha uma posição elevada, mas hoje, eu me sinto como alguém abatido, inferiorizado. É como alguém um dia estava aqui, tudo ia bem, e de repente, virou. Me sinto lá embaixo, jogado. Então você veja que alguém aqui que está desabafando o seu estado, como que ele está, como que ele está se encontrando. Ele está dizendo que tem insônia, não dorme, não durmo, no versículo 7. E ele fala, eu sou como um passarinho solitário nos telhados. Irmão, em outras traduções está dizendo pardal. Pardal não vive só, pardal vive em bando. Só que ele está dizendo, eu me sinto como um pardal, um passarinho que estou sozinho no telhado saltitando. Ou seja, não tem parada, nada faz bem. Ele sempre procura um lugar no telhado para ver se ele se sente bem. Nada faz bem. Então estou me sentindo como um pardal, sozinho, solitário. Nada na minha vida me faz alegre. Tudo na minha vida, eu posso receber o que é mais belo do Senhor, mas nada para mim traz alegria. Então ele está dizendo, estou me sentindo como um passarinho, como um pardal. Irmão, ninguém vive só. Nós precisamos de gente. Vou falar de novo. Ninguém vive sozinho. Esse pensamento que eu não quero ter amizade com ninguém, eu não quero ter papo com ninguém, eu não quero conversa com ninguém, irmão, isso é um perigo para você. Isso é um perigo para nós. O diabo quer isso mesmo, ele quer tirar você do meio da fogueira. Você já viu uma brasa fora de uma fogueira? Ela vai se transformar em quê? Em cinza. Mas quando você pega um carvão, coloca no meio de outro carvão, acontece que ele vira brasa. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 133, ó, quão bom e suave que os irmãos vivam em quê? O diabo, o que ele mais quer, quando ele fala no livro de Marcos, no livro de Mateus, sobre uma casa dividida não prevalece, ela não ganha, ela perde. Uma pessoa que anda sozinho, ela perde. Não é assim que Deus tem para mim e para você. E aqui ele está mostrando isso. Eu me sinto como um pardal, eu estou sozinho, eu me sinto solitário. O pardal ele não vive só, ele vive em colônia. Mas quando uma pessoa ela está deste jeito, ela vive sozinha. Ela não tem mais paz. Ele fala, eu me sinto como uma coruja. Olha que interessante. Depois ele fala aqui, opa, me perdi aqui no versículo 6. Na parte A, na parte B ele fala, me sinto como uma coruja no meio das ruínas. Irmão, coruja jamais vai ficar no meio das ruínas. Coruja no meio das ruínas está dizendo assim, olha, é uma coruja no meio de algo que um dia foi edificado, hoje está destruído. Então tem pessoas que vivem só em cima de ruínas. O que é isso, apóstolo? Me explica. Passado. Tem pessoas que vivem todo dia em cima do passado. Olha para o teu irmão e fala assim, os dias estão passando. E muitos estão vivendo em cima do quê? Ruínas. Algo que um dia era edificado, hoje não é mais. Vira esta página. Vira essa página. Passado não se apaga. Passado vira página. E a minha coisa, um corte. Eu tenho cortes aqui em mim, cicatrizes, que eu adquiri quando eu era jovem. Eu aprontava demais.
vivia só vivendo, só fazendo aventuras em lugares, fazia cada loucura que hoje eu lembro. Eu falo, meu Deus, cada lugar, né? Bissumar tem cara de ser aqueles loucão também. O jeitão dele falar, então, meu, então. Bissumar devia ser que esse cara bem louco mesmo quando era não era lá pro lado do seu jovem, né? Bicho? Você era, né, cara? Você era doidão. Até hoje é meio doidão. Então eu olho para as cicatrizes que eu tenho. Hoje é só uma cicatriz, não dói mais. É só uma cicatriz. Não é mais um machucado. Não é mais uma ferida aberta. É só uma cicatriz, porque curou. Toda vez que eu lembro daquilo que me feriu, e dói, é porque ainda não curou. Toda vez que eu olho para aquela situação que eu vivi lá atrás, eu choro, eu fico mal, eu faço, é porque ainda está aberto. Jesus trouxe você aqui hoje para te curar. Jesus não quer você em cima de ruínas. Ele quer você vivendo nos planos que Ele tem para você, que são melhores. Chega, deixa para lá as coisas que deram errado na tua vida, problemas que deram errado, situações que você fez lá atrás, seja o que for. Chega, não fique em cima disso. Você não foi feito para ficar em cima de ruínas. Você foi feito para ficar na rocha, que é Jesus Cristo. Fala assim, eu não fui feito para viver em cima de ruínas. Fala assim comigo, ruínas é passado, é fracassos. Mas o Senhor, fala, mas o Senhor não quer eu vivendo de fracassos, de passado, mas de novas oportunidades, que está chegando agora para mim, agora. Agora, igreja, nesse momento está chegando. Eu vou para a última aqui desse salmo. Depois, quando ele fala aqui no versículo 6, ainda na parte A, ele fala, sou como um pelicano no deserto. Até eu fiz um vídeo hoje, né? Pode ser que algum de vocês viram. Jamais um pelicano não foi feito para viver no deserto. Ele foi feito ele é uma ave aquática. Ela está no ambiente errado. Ela está no lugar errado. Ele fala assim, olha, eu me sinto como um pelicano, mas num ambiente que não é meu. Eu sinto que a minha vida não está no lugar certo. Eu sinto que a minha vida não está no lugar que Deus tem para mim. Parece que ela está fora, não bate. O que o inimigo quer isso mesmo, é encaixar eu e você em lugares que Deus não tem. O diabo quer isso. O sistema quer isso. Ele quer que você acredite que uma depressão, uma crise de ansiedade, uma tristeza profunda não tem cura. Tem cura. Jesus, Ele cura. Ele cura. Mas só que para que eu possa receber disso, eu tenho que querer. Sim ou não? Sim. Jesus não falou para Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Bartimeu não falou para ele, eu quero deixar de ser mendigo. Bartimeu não falou para ele, eu quero voltar a ter uma condição financeira boa. Não, primeira coisa que o Bartimeu fez, guarde com você, ele saiu da beira do caminho. Porque quem está na beira do caminho é porque já desistiu. Mas a primeira coisa que ele falou assim, o lugar que me levou à desistência, eu estou deixando hoje. Que forte, hein? Depois que ele fez a segunda, largou a capa. A capa é o que identificava quem ele era, mendigo, pobre, cego. Só que ele falou assim, a partir de hoje, eu deixo o lugar que era meu lugar de desistência, deixo aquilo que muitos chegavam à minha vida que eu era, e eu não sou, lançou a capa fora e gritou, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E o que ele ouviu? Cala a boca.
Só que ele diz a Bíblia, ele gritou mais alto. E aqueles que mandaram ele ficar quieto, foi os próprios que Jesus disse: chama ele agora. Você está entendendo o que Jesus está dizendo? Bartimeu, ele teve uma atitude. Quando aquelas pessoas que o mandaram ele ficar quieto, foi as mesmas que disseram: Jesus está te chamando lá agora, vai lá. Os que mesmo não acreditavam que Bartimeu estava lá fazendo, eram os mesmos que tiveram que fazer. Um mestre te chama. Tem gente que não acredita naquilo que você sonha, naquilo que você quer, naquilo que você pede, naquilo que você vê. Ninguém tem que acreditar o que eu acredito. Eu tenho que acreditar a quem eu sirvo, a Deus. Eu não tenho que ficar dando ouvido para quem não acredita no meu sonho. Eu tenho que ir à frente. Se alguém tentar me impedir, tentar me bloquear, eu tenho que ir do mesmo jeito. Nós temos que entender uma coisa, querido. Quando Jesus faz essa pergunta a Bartimeu, Bartimeu diz: quero tornar a ver. Ele tinha deixado de enxergar, alguma coisa ele aconteceu, e ele voltou a enxergar. Ali ele voltar a enxergar, ele deixou de ser mendigo, ele deixou de ficar no meio do caminho, voltou para a sua família, e voltou a ter convívio social. Por quê? Uma oração certa ele fez. Às vezes nós oramos por tanta coisa, mas não oramos pelo que é principal. Ele sabia que se ele voltasse a enxergar, tudo na sua vida voltava ao normal. Tem algo na tua vida que Jesus está dizendo: o que você quer que eu te faça? O que você quer? O que você falaria para Jesus hoje? Me sinto como um pelicano no deserto. Minha vida não está de acordo com o que deve ser. Escute uma coisa. A Bíblia aqui nos ensina, no Salmo 139, verso 23, o salmista Davi fala assim: examine, ó Deus, o meu coração, prova-me e vê meus pensamentos. Salmo 19, verso 12, diz assim: quem pode discernir seus próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Sabe o que Davi está dizendo aqui nesses dois salmos? Olha que interessante. Examine-me, Deus, o meu coração. Vê o que tem dentro aqui para mim que não está legal, que às vezes eu acho que está certo, mas eu estou aqui guardando de besteira. Eu acho que eu estou certo se é assim. Então, Senhor, fala para mim, estou errado, então me mostra. Ele está dizendo no Salmo 19, verso 12, a mesma coisa. Quem pode discernir seus próprios erros? Ele faz uma pergunta para ele. Ele fala assim: absolve-me dos erros que eu não conheço. Tem coisas que você pode estar fazendo que você não sabe, você acha que está certo. Então o que ele está fazendo é uma oração sincera: Senhor, pode ser que esses pensamentos que eu tenho, essa maneira de ser, ficar falando, eu quero morrer, acaba com a minha vida, destrói tudo, eu acho que eu estou falando que não sei, será que eu estou certo, Senhor? A maneira que eu estou me comportando. Então, Senhor, os erros que eu estou cometendo na minha vida, e eu desconheço, absolve-me deles. Me livra desses erros que eu mesmo posso estar cometendo. Eu e você podemos cometer erros que nós não estamos enxergando. Podemos estar falando coisas que você pensa: eu falei na hora da raiva, irmão. Quem nasceu de novo, nasceu de novo. A boca fala o que está cheio o coração. O problema de muitos é dormir com o coração irado, cheio de raiva. E o Senhor diz que nós não podemos deixar o sol se pôr antes de limpar este coração, antes de limpar esta mente. Então o salmista está sendo sincero aqui: Senhor, eu não sei, eu não lembro, Senhor, dos erros que eu estou cometendo, se algum erro que eu fiz inconsciente, me perdoa, me mostra. De repente eu falei coisas que não devia, eu achei que eu estava certo. De repente eu tomei uma decisão que não era para ter tomado. De repente eu fiz alguma coisa para apressar o que o Senhor tinha para mim, eu não devia ter feito. Senhor, de repente eu estou indo em lugares que eu acho que para mim eu posso ir, não tem problema nenhum, e eu estou indo, e isso está sendo para mim um problema sério.
Não é um pastor que tem que ficar na sua cabeça dizendo, ó, pode, não pode, não pode. Não, é o Espírito Santo que tem que falar com você. Por isso que Davi está dizendo, absolve-me, meu Senhor, dos erros que eu desconheço, eu não sei, sabe Deus, eu não entendo, às vezes eu estou cometendo erros na minha vida, eu não estou suportando. A Bíblia diz que no Salmo Isaías 53, que Jesus, ele já era familiarizado com o sofrimento, na Bíblia NVI, familiarizado. Jesus ele já estava acostumado a viver o que ele viveu esses 3 anos e meio que ele passou pela terra, irmão, e ele não se dobrava. Por quê? Porque o Pai estava com ele. Ele dizia, o Pai está comigo, o Pai está comigo. Não é um pai, mas o Pai, o Pai que está nos vendo aqui esta noite, está dizendo, eu estou com você. Já estava na hora de você se familiarizar com isso e entender que nesta vida você vai ter aflição sim, mas não esqueça que o Pai está com você. Todos vão te deixar, vão te virar as costas, muitos vão te trair, mas o Pai está com você. O Pai está comigo. Grite bem alto, libere com a sua voz, fala assim, o Pai está comigo. Você poderia dizer como o apóstolo Paulo, estou chegando ao final, ele fala em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, é loucura isso, irmão, mas é a realidade. Olha o que o apóstolo Paulo fala, eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, sofrimentos, as perseguições, as dificuldades pela qual eu passo por causa de Cristo, porque quando eu perco a minha força, então eu tenho a força de Cristo em mim. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Meu Deus! O que eu entendo que é isto? O que é a força de Cristo em mim? É quando você está passando por uma situação e alguém sabe o que você está passando, mas você está firme ali, e alguém fala, não entendo você, passa que passa, mas está firme. Não sou eu, mas é a força do Senhor que está dentro de mim. É porque a minha carne ficou fraca, tudo ficou fraco, e o que me mantém de pé é o Pai, é a força de Cristo dentro de mim. Cadê a igreja de Cristo que está aqui? Oh, sinto o Senhor. Sabe por que muitas vezes você acaba se rendendo a tudo? Porque não é a força de Cristo que está dentro de você. O apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, eu fui insultado, eu passei o que passei, mas eu entendi, nessa hora é a força do Senhor que entra dentro da minha vida, é nele que eu me renovo, é nele que eu me fortaleço. Isaías 25:8 diz, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Escute, está vendo essa lágrima que está derrubando, hein? O Senhor vai enxugar essa lágrima hoje. Ele vai enxugar toda a lágrima dessa alma. Ou vale a pena você ficar assim, desse jeito, dizer, está tudo acabado, meus dias estão indo embora como fumaça? Não, irmão, não está, é porque você se apegou a isto, pelo que falam, pessoas que zombam de você, que riem pelo estado que você está. Enquanto você ficar desse jeito e não entender o que Deus tem para a tua vida, olha o que o salmista fala no Salmo 4, verso 8. O Senhor nos acompanha na calada da noite. Olha para o teu, fala assim, irmão, enquanto você está dormindo, o Senhor está com você. Você pode falar para outra pessoa, enquanto você for dormir hoje, fala para ele, fala assim, a hora que você for embora e for dormir, é na calada da noite, o Senhor está trabalhando por você. Ele está aqui, Ele está aqui, o Senhor está aqui. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Eu fui orar com o ministério da libertação antes de começar o culto. Eu senti uma presença muito forte de Deus lá em cima. E eu quero fechar aqui esta mensagem com vocês. Abra comigo a sua Bíblia em Jeremias capítulo 8.
Jeremias capítulo 8. Versículo 22. Quem cantou, diga amém. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? O Senhor faz uma pergunta para o profeta chorão Jeremias: não tem bálsamo em Gileade? Tem até aquele louvor do Diante do Trono, bálsamo de Gileade. Louvor lindo, lindo esse louvor. Se eu tivesse o dom de cantar, eu cantaria agora. Já pedi uma nota ali para o Doni, já mandava fogo. Mas deixa para lá. Lá no céu só, viu, Doni? Só lá, aqui não. O Senhor faz uma pergunta: aí em Gileade, vocês fabricam a pasta que cura as feridas, vocês são fabricantes. Puxa vida, por que tem tanta gente doente? Não tem médico? Por que não aconteceu a cura do meu povo ainda? Por que tem tanta gente doente? Se dentro de Gileade tem aí tudo que vocês precisam. Uau! Não há bálsamo. Aonde eu vou encontrar esta cura para minha alma? Aonde eu vou encontrar a cura para minha ferida? Esse bálsamo está em quem? Quem tem este bálsamo? O sangue de Jesus. É nele que está a cura. Gileade é o quê? A igreja de Cristo. Ei, dentro da igreja não tem bálsamo? Tem azeite? Tem azeite, está ali. Mas está dizendo, não tem outro azeite, não tem dentro da igreja a cura. E está perguntando, não tem? E por que nenhum doente é curado? Se dentro da igreja é o lugar de cura, é o lugar de transformação, e tem tanta gente doente, muitos acabam não indo naquele médico porque não confia no médico. Não acredita que aquele médico pode fazer alguma coisa, que aquele remédio que ele aceitou vai curá-lo. E muitas vezes ele acaba não fazendo o que o médico mandou. Eu amo Jesus, eu sei que Ele é o Senhor, mas muitas vezes você não confia como deveria confiar nele. Ele tem o bálsamo para a cura da sua alma esta noite. Há remédio aqui em Gileade. Há bálsamo aqui em Gileade que vai curar a sua alma. Rabassuri ande como a neve cabaceia. Fala assim comigo: Senhor, eu estou em Gileade. É nesse lugar que está o médico, que é Jesus, e Ele tem em suas mãos o bálsamo. Grite bem alto: o bálsamo. Fala assim: Senhor, eu quero deste bálsamo esta noite. Eu quero deste bálsamo, eu quero viver deste bálsamo.